Daniel, capítulo 7. A visão dos 4 monstros. Certa noite, durante o 1º ano de Beltsazar como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no sonho teve visões. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções e agitando as águas do mar imenso. De repente saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como o homem. E foi dada a ele uma mente humana. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia, vá e coma muita carne. Depois vi o terceiro monstro, e este era parecido com um leopardo. Ele tinha 4 cabeças e nas costas tinha 4 asas, como asas de ave. A este animal foi dada a autoridade para reinar. O 4º monstro que vi naquela visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinha enormes dentes de ferro e com eles despedaçava e devorava as suas vítimas. O que sobrava, ele esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos outros 3 e tinha 10 chifres. Eu estava olhando os chifres com atenção e notei outro chifre, menor, que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor que tinha olhos, como os de gente, e uma boca que falava com muito orgulho. A visão de Deus. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos. Num deles, assentou-se aquele que sempre existiu. A sua roupa era branca como a neve, e os seus cabelos eram brancos como a lã. O trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo, e de um lugar em frente do trono saía um rio de fogo. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que estava sentado no trono, e muitos milhões estavam de pé na presença dele. Começou o julgamento, e foram abertos os livros. Continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o 4º monstro foi morto, e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Quanto aos outros monstros, o poder que tinham foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viverem. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. A explicação das visões. As visões me espantaram, e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Então ele explicou assim. Os 4 monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo. Mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo, e esse povo reinará para sempre. Eu quis saber também a explicação a respeito do 4º monstro, que era diferente dos outros 3, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava as suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Pedi também que me explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres. Esse chifre, que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus e estava vencendo, até que chegou aquele que sempre existiu.
Ele julgou a favor do povo do Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo de esse povo começar a reinar. A explicação que recebi foi esta: o quarto monstro é um rei, e o reino dele será bem diferente dos outros. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. Os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Depois deles, aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. Ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. O povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará, e assim ele perderá o seu reino, e o seu poder acabará para sempre. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo, e eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos os servirão, todos lhes obedecerão. Aqui termina a explicação. Eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido. Mas eu não disse nada a ninguém.